Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje venho falar-te de descrença, venho falar-te de desilusão. O meu nome é Mário Portela e este é o teu podcast favorito para chegares a um plano, para tu viveres em pleno. Faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já estás a acompanhar o meu novo podcast que está em todas as plataformas sobre tecnologia e inteligência artificial. Chama-se IA e Eu. E ali está a Rita, a IA e eu, Mário Portela, para te falar sem tabus sobre inteligência artificial. Tal como aqui, a desmistificar. Experimenta, vais gostar. E aqui estamos para o episódio 120 do podcast Quem Cala Consente, este que é já o teu podcast favorito dentro desta área. Ainda assim, e apesar de eu ter acabado de fazer uma pequena promoção ao meu outro podcast IA e Eu, permite-me também fazer uma pequena adenda a dizer-te que todas as músicas do podcast Quem Cala Consente estão já em todas as plataformas de música. 46 músicas para tu ouvires. Vai ouvir, não te vais desiludir. E já agora, desilusão é o tema de hoje. E quero trazer-te a verdade, não apenas dita, mas de forma escancarada. Imagina que és um construtor de castelos. Não de pedra e cal, mas castelos de expectativas. Tijolo por tijolo, tu vais erguendo uma estrutura fantástica no teu mundo interno, com janelas de sonho, portas de esperança, quartos cheios de expectativas. E quando este castelo te vai desmoronar, porque desmorona sempre, tu ficas perplexo, como se não tivesses sido tu mesmo o arquiteto da ilusão. Olhos vazios, sorrisos falsos, promessas quebradas, mundo em pedaços. Descansa, mundo ruiu. Descansa, tudo faliu. Descansa, já não há cor. Descansa, só restou a dor. Estatísticas brutais apontam para 78% dos adultos em Portugal, de acordo com registros até 2021, experimentam pelo menos 3 grandes desilusões significativas até aos 40 anos. Ou seja, 3 momentos da sua vida onde o mundo não corresponde ao filme que construíram na cabeça, onde o mundo parece ficar em destruição total. 3 momentos onde a realidade nos esbofeteia como uma luva de ferro forjado na oficina da verdade. Mas deixa-me ser absolutamente cirúrgico contigo. Tu não és a vítima. Tu és o principal construtor da tua própria dor. A desilusão é como um autorretrato, um espelho onde tu contemplas não o que o mundo te fez, mas o que tu permitiste que te acontecesse. É o resultado de expectativas que tu criaste em laboratórios de fantasia pessoal, em experiências passadas, longe de qualquer coordenada real ou verdade. Queres um exemplo? Claro que queres. Quantas vezes sonhaste com o parceiro perfeito para a tua vida? Construíste mentalmente essa pessoa como se fosse um produto personalizado, com todas as características que tu desejavas. Inteligente, sensível, bem-sucedido, romântico, prestativo, atento. E quando essa pessoa aparece na tua vida, ou melhor, quando aparece alguém que não corresponde nem a 10% da tua construção mental, tu vais desmoronar. A desilusão não está na pessoa. A desilusão está na construção irreal que nós fazemos sobre a pessoa. A verdade nua e crua é esta: desiludir-se é um ato de amor próprio.
se tu conseguires transformar essa experiência em aprendizagem. Caso contrário, será sempre um exercício de autossabotagem. Repara bem, o humano é o único animal que tropeça na mesma pedra 157 vezes e continua a olhar para o lado à procura de quem foi o culpado. A natureza não funciona assim. Na selva, o leão, quando falha uma caçada, ele não fica ali parado a lamentar-se e a procurar quem foi o culpado de ele ter falhado. Ele aprende e volta a caçar de imediato, porque a vida dele depende disso. Os humanos ainda não entenderam que a vida deles depende da sua sanidade mental. Tu podes ser esse leão. Porquê? Porque acompanhas o Quem Cala Consente, provavelmente desde o primeiro episódio, e desde já te agradeço se é o teu caso. Se não és ou ainda não te sentes este leão, pelo menos com o episódio de hoje ficas mais consciente e vais tornar-te um pouco mais leonino na tua ação. Nota bem, a desilusão é sempre um convite, é um desafio que está a ser sussurrado na tua vida para que tu percebas que as tuas construções mentais são mais frágeis do que aquilo que tu pensas. É um momento de desconstrução necessária. Ficar desiludido é importante, mas temos de saber lidar com isso. Quantos de vós estão agora aí sentados ou a correr ou a conduzir a ouvir este podcast? Ainda para mais, a falar de desilusão. E sentem as vossas histórias de desilusão a pesar-vos nos ombros. Quantos de vós carregam o peso das expectativas não cumpridas como se fossem troféus de uma guerra que já perdida? Pois muito bem, hoje eu queria ajudar-te a transformar este peso em combustível, pegar nestes troféus e atirar para a fogueira do teu crescimento pessoal. Eu não vim aqui para te consolar. Aliás, é aquilo que o podcast Quem Cala Consente nunca faz. Eu vim aqui para te dar consciência, para te alertar, para te fazer olhar de frente para essa ferida de expectativas que não estão cumpridas e perceberes que és tu quem mantém a ferida aberta. A desilusão é sempre um diálogo interno, uma negociação contigo mesmo sobre o que tu esperavas e aquilo que tu obtiveste. E a maioria das pessoas perde este diálogo, deixando que a frustração tome conta do espaço onde deveria estar a aprendizagem. Nos próximos minutos, quero ir contigo perceber este universo desilusório. Na verdade, este universo em que tu caíste no teu momento de descrença. Quero contigo desconstruir alguns mitos de forma consciente, desmontar narrativas vitimizantes e transformar a desilusão no mais poderoso combustível de transformação pessoal. Queres saber o que realmente te desilude? Olha para dentro. A resposta está lá, sempre esteve. É os teus estados de descrença. Notícias amargas, mentiras constantes, futuro incerto, presente sufocante. Onde há bondade, onde existe verdade, existe, já não sabe mais. Descansar, o mundo ruiu. Descansar, tudo faliu. Descansar, já não há cor. Descansar, só restou a dor. Raízes psicológicas da desilusão. Habitualmente no Quem Cala Consente falamos de neurociência, psicologia, programação neurolinguística, damos-te as bases científicas das coisas. Então falemos desta neurociência e da dor emocional que está por detrás desta desilusão. Desilusão, na verdade, não é um sentimento, é a tal construção cerebral complexa que falamos anteriormente. Quando falamos de expectativas, estamos a falar de arquitetura neural. O teu cérebro é de facto um engenheiro obsessivo que está constantemente a construir cenários, a mapear possibilidades e a criar roteiros emocionais. O problema é quando estes roteiros falham ou se desnivelam. Desencadeia-se uma espécie de tempestade neuroquímica em ti de proporções que podem ser devastadoras. A tua amígdala, aquele pequeno núcleo cerebral responsável pelas emoções, vai disparar como um sniper quando a realidade não corresponde ao script mental que tinhas.
vai libertar cortisol e isso vai alimentar o stress. Vai inundar o teu sistema com uma onda de frustração e de desespero. E de onde é que vêm estas expectativas? Elas são construções que começam desde lá atrás, na tua infância, quando eras pequeno, a dar os primeiros passos de vida, provavelmente a dar as primeiras respirações. Foi quando tu começaste a criar os teus primeiros modelos relacionais, os teus padrões familiares, as mensagens culturais começaram a ser agregadas e integradas. E foste absorvendo como uma esponja emocional tudo o que estava à tua volta. Cada experiência, cada interação foi modelando este laboratório interno de expectativas. Imagina o teu cérebro como uma espécie de computador. As expectativas são os algoritmos pré-programados. A desilusão é quando este sistema encontra um bug que não estava previsto na tua expectativa. Cientificamente podemos dividir as expectativas em 3 categorias base. As expectativas projetivas, aquelas que são baseadas nos desejos pessoais. As expectativas comparativas, os erros crassos que fazemos ao comparar tudo e todos. E as expectativas condicionais, que são as expectativas que nós formamos por experiências que nos aconteceram no passado. Não deixam de ser comparativas, mas passam a levar mais variáveis. Cada uma destas categorias é um campo minado de potencial sofrimento. As expectativas projetivas são os sonhos que tu constróis sobre algo que devia ser. São os teus exercícios de fantasia desconectada da realidade. São uma espécie de filme mental onde tu és o protagonista perfeito. E depois, nós sabemos o quão bom nós somos para nós mesmos cá dentro, certo? E depois as expectativas comparativas são mais perversas, alimentam-se do veneno que se encontra na comparação. Olha as redes sociais, olha a exposição constante que temos da nossa vida perante os outros. Comparas a tua realidade com os highlights e os reels que os outros partilham. As expectativas condicionais são as memórias transformadas em previsões. São aqueles traumas que trazes contigo, onde te comparaste com o processo e estás a evitar por medo tudo o resto. As decepções do passado transformaram-se numa espécie de profecia que tu queres evitar. Neurologicamente, cada desilusão é um pequeno luto. Sempre que o teu cérebro entra num processo de desilusão, é uma perda. E todas as perdas devem ter aprendizagem agregada. Este tipo de perda ativa os mesmos circuitos neurais de um luto tradicional: negação, raiva, negociação, depressão e finalmente aceitação. Mas aqui está o detalhe mais fascinante: é que nem todos processam a desilusão da mesma forma. Pessoas com maior resiliência emocional têm um córtex pré-frontal mais desenvolvido, conseguem transformar as coisas mais rapidamente, de dor para a aprendizagem. Outros ficam presos num ciclo de vitimização neurológica. Mas como te dizia, a desilusão não é um acontecimento, é um processo de recalibração interna de ti mesmo. É um processo de lidar com as tuas próprias emoções. O problema não está na desilusão, o problema está na tua resistência em aceitar que a realidade é sempre mais complexa do que os teus roteiros mentais. Mas até agora tenho sido quase poético nesta maneira de te mostrar o quão a desilusão é doentia e avassaladora. Mas se calhar íamos para dados mais concretos. Não nos baseamos em romantismo, mas em neurociência pura. A desilusão não é um estado emocional, é uma cascata bioquímica complexa que literalmente redesenha os teus circuitos neuronais. Quando tu experimentas uma desilusão profunda, a tal perda que eu falava, o teu cérebro fica com uma espécie de trauma. E não estou a ser metafórico, estou a ser absolutamente literal. Um estudo publicado no Journal of Neuroscience em 2019 demonstra que as experiências de desilusão significativa podem reduzir até 22% a densidade de conexões neurais no teu hipocampo. Ou seja, grosso modo, uma desilusão afeta-te neuronalmente, cerebralmente. E isso vai reduzir a tua dopamina, aumentar o cortisol, ativar o teu sistema límbico e mais uma série de complexidades científicas que basta que tu investigues e vais perceber o efeito que pode ter a desilusão na tua vida.
Mas há aqui um detalhe que é fascinante. Se tudo isto opera ao nível da tua neurologia, então há uma resposta completamente modificável para lidar com isto. A neuroplasticidade, a capacidade que o teu cérebro tem de reorganizar as conexões, que vão permitir literalmente reprogramar estes circuitos. Seja através de técnicas que já fomos falando ao longo do Quem Cala Consente em tantos episódios anteriores, em coisas tão específicas que fomos falando. Consciência, práticas de mindfulness, ressignificação emocional que ainda falamos recentemente. Lembra-te que tu não és uma vítima da tua biologia, tu és o arquiteto. A desilusão é apenas um dado, a tua resposta é a variável que realmente importa. Porque senão, ficas a sentir-te em descrença. Um estado que é avassalador. Alma cansada, fé esgotada. Alma. Sim, hoje falei-te de imensa teoria e até acho que te pus aqui alguns palavrões científicos a mais. Se entretanto tu quiseres mais explicações sobre isto, não hesites em contactar-me. Mas agora chegou o momento de passar da teoria à ação. Eu não vim aqui para te entreter, vim aqui para te transformar, para te trazer consciência e para ir contigo lado a lado até um plano para tu viveres em pleno. Alma cansada, fé esgotada, fé esgotada. Alma cansada, fé esgotada. Alma cansada, fé esgotada, fé esgotada. Alma cansada, fé esgotada. Da teoria à prática. Eu queria que usasses as palavras deste episódio como se fossem munições para a tua revolução interna. Lembra-te que há imensas técnicas que eu já falei e outras tantas que podem ser usadas. E acima de tudo, a ajuda externa é sempre útil, procurando alguém credenciado. Existem vários métodos. A desconstrução de crenças limitantes, por exemplo. Porque cada crença está instalada no teu corpo, no teu sistema operacional interno. E se tu começares a demolir tudo isto, usando, por exemplo, o teu diário de pensamentos. Por exemplo, identifica uma crença limitante em ti. Algo que, na verdade, está a criar aumento de expectativa, necessidade de cumprimento de algumas expectativas que tens. E depois questiona cientificamente essa crença. Pede evidências, vê de onde vêm estas opiniões, se são tuas, se são dos outros. E percebe o quanto te limita. E depois escreve sobre isso. Literalmente. Liberta-te dessa crença que te limita. E depois, na verdade, tu podes ressignificar toda a narrativa da tua vida. Aliás, este é um dos métodos que falamos recentemente e que eu utilizo constantemente em consultas. A vida de cada um é um filme. E tu és o teu argumentista, o teu realizador e até o protagonista. Mas muitas vezes precisamos de consultoria para o tipo de qualidade do argumento, para a qualidade da imagem e até para determinadas cenas na vida. Tu podes, com esta ajuda, com este auxílio, contar a tua história atual de desilusão, identificar os pontos de viragem e reescrever conscientemente porque é que esta desilusão ainda não se transformou em aprendizagem na tua vida. Se estás desiludido porque estás para perder o emprego ou estás num emprego errado, não te chames fracasso, não desistas. Se calhar este é o momento que está a permitir redesenhar-te completamente numa nova trajetória ou numa viragem de trajetória profissional. Nunca observes momentos de desilusão com dor. E se essa dor existir, observa a dor sem julgamento. Respira profundamente e pergunta a ti mesmo que lição profunda esta experiência me está a dar. Transforma a dor em combustível de crescimento e retira a desilusão. Caso contrário, cais num processo de descrença, que é muito fácil de ser o próximo passo para uma depressão, para uma doença. E é mesmo isto, não esperes que a tua vida mude, muda a tu.
Cada método que eu fui partilhando ao longo do Quem Cala Consente, cada método que eu hoje enumerei para lidares com a desilusão, para saíres do abismo da descrença, são apenas ferramentas. A obra, o empreiteiro, és tu. Deixa-me contar-te uma história pessoal. Há anos eu estava completamente perdido, ou pelo menos eu sentia-me completamente perdido. Sentia que nada avançava, nada ia para lado algum, porque eu estava desiludido com a vida, desiludido com os outros, desiludido com o mundo e às vezes desiludido comigo mesmo. Cada porta que se fechava parecia um novo murro no estômago. Até que eu percebi que estava a olhar para as portas fechadas em vez de procurar as janelas que estavam abertas. Até que eu percebi que algo nos acontece para que a nossa reação ao processo, para que a nossa aprendizagem com isso nos leve a um lugar melhor. E não te estou a falar de vai ficar tudo bem. Estou-te a falar de lógica, de crescimento, porque é exatamente para isso que cá estamos. A ressignificação começa no momento em que tu decides que a tua narrativa não é escrita por circunstâncias externas, e sim pela tua própria interpretação. Isto não é otimismo barato, não é positividade na mastreta. É reprogramação neural em ação, utilizando consciência. Aquilo que nós temos vindo a falar desde o primeiro episódio do Quem Cala Consente. E lá está, se calhar ficaste desiludido com o episódio de hoje. Mas não te esqueças, se ficaste desiludido com o conteúdo deste episódio, se calhar tem a ver com as tuas expectativas. Descansa, o mundo ruiu. Descansa, tudo faliu. Descansa, já não há cor. Descansa, só restou a dor. Oh, 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 oh. Alma cansada, fé esgotada, esgotada. E com isto te deixo em mais um fim de episódio, em mais um fim do teu Quem Cala Consente. Hoje falamos de desilusão, mas na verdade falamos foi de renascimento, de fuga de um estado de descrença. Porque a verdadeira transformação não acontece quando tudo corre bem, mas precisamente nos momentos onde tudo parece estar a desmoronar-se. Tu não consegues construir se já lá estiver alguma coisa construída. Tentei provar-te isso com a ciência, tentei mostrar-te que a desilusão não é um destino, é um convite. E agora sabes que cada desilusão é apenas uma oportunidade. Não para te vitimizares, mas para te reinventares. Tens apenas duas opções. Uma é continuar a carregar o peso das expectativas como se fossem troféus de uma guerra perdida. A outra é transformar essa energia e queimares os troféus como se fosse um combustível para a tua evolução. A escolha, como sempre, é inteiramente tua. Bem, se este episódio te tocou de alguma forma, e só te tocou porque alguma verdade ressoou dentro de ti, quero eu agora que tu faças 3 coisas. A primeira, que partilhes este podcast, não por mim, mas por aquele amigo, aquele familiar que precisa de ouvir estas palavras. A segunda, que subscrevas o podcast Quem Cala Consente em todas as plataformas. Cada subscrição é um ato de compromisso contigo mesmo e estás a auxiliar também a mim para chegar cada vez mais longe. E a última coisa que te peço é que deixes um comentário, que me contes como é que esta mensagem te impactou. Qual foi o momento que mais te fez pensar? O que é que mais te provocou? Nós na próxima semana vamos voltar com mais verdades, com mais temas, sem medos, sem filtros. E por teres estado aqui comigo hoje até ao final, cabe-me agradecer-te profundamente, assim polvilhado com um sorriso. Já sabes, eu sou o Mário Portela e eu visto Quem Cala Consente. E se ainda precisares de falar, contacta-me, diz-me de ti, conta-me tudo, porque afinal, quem cala, consente.
Portugal. Portugal místico. Portugal místico. Portugal místico. Portugal. Foi feito para ti.